houve um acidente, né? Houve um acidente de carro, do qual ele veio falecer. Ele não era uma pessoa que andava de carro frequentemente, ele era muito cuidadoso, mas a moto parece que estava com um problema e ele foi de carro. E justamente de carro houve um acidente, ele veio a desencarnar, falecer. E ele se encontrou no espiritual, sem entender nada do que estava acontecendo, e dirigindo. Só que ele fala no começo da carta, tipo assim, um andar de carro sem fim, nunca acabava, ele nunca chegava, ele dava voltas, e estava sempre no mesmo lugar. Ele não conseguia chegar em casa, chegar no trabalho, chegar em lugar nenhum. E isso foi desenrolando, provavelmente num looping, né, por um bom tempo. Aí, em um certo momento, ele estava dirigindo e ele percebe um policial parado, uma viatura. E ele para ao lado dessa viatura e pergunta pro policial, pro guarda, né? Como é que ele fazia para chegar na casa dele. E o policial olha bem fundo nos olhos dele e diz o seguinte: eu vou te levar lá na sua casa. Desce e vem comigo. E assim... E chamou ele pelo nome. Não, depois. Então daí ele pegou, entrou no carro, o policial, e foram embora. E o caminho era longo, muito longo. E tudo que ele perguntava, falava, porque ele não reconhecia aquele ambiente, né? Aquele local onde ele estava circulando com o veículo. Ele falou, não é caminho para nada que eu conheço, né? E o tempo foi passando. E ele puxava a conversa com o policial e o policial não respondia nada para ele. Nada, vezes nada. E assim foi. Lá na frente, depois de um bom tempo dirigindo, o policial, ele com o policial, ele para aquela viatura, e já era noite, realmente muito escuro o local, não tinha nada próximo daquele lugar onde eles pararam. E ao parar o carro, o policial falou, desça. Mas ele estava tão envolvido com a situação, é como se estivesse ainda meio sonâmbulo, alguma coisa assim repetitiva na cabeça dele, uma coisa profunda de pensamento, eu não lembro bem o que ele fala, né, naquele momento, mas que o policial chama a atenção várias vezes dele para ele descer. E na última vez o policial desce, abre a porta dele e chama ele pelo nome, eu não vou falar o nome aqui, né, chama ele pelo nome. E quando chama ele pelo nome, é como se ele despertasse, né? E ele percebe que ele tem que sair, né? Porque já havia chamado ele para descer muitas vezes. E ele desce do carro. Ao descer do carro, ele percebe que a rua toda escura, um local que ele não sabia onde estava. E a única luz que existia era da viatura, aquela luz que fica em cima da viatura. E o policial pega, entra no carro e vai embora. E deixa ele naquela rua escura. Passado alguns segundos, abre-se uma porta naquela escuridão muito próximo dele que ele não tinha percebido. Então abre-se uma porta com uma luz bem fraquinha e lá de dentro alguém chama ele pelo nome. Pode entrar, e fala o nome dele. E ele olha para os lados, tal, né, aquela escuridão, e ele fala, eu entro, né? E entrou para aquele local. Ao entrar, ele percebe que era uma pessoa, mais ou menos um homem de 50 anos mais ou menos, e que diz para ele sentar e ficar à vontade, que logo a Maria, ele fala, Maria, vem te buscar. E lá ele ficou aguardando até que chegasse essa Maria. E essa Maria chegou, e ele cheio de dúvidas, cheio de perguntas para fazer. Ela diz que o veículo está lá fora e que eles podem ir, que ela vai levar ele para casa. E ele insiste, né, em alguma coisa, quem é você e assim por diante, aonde nós vamos. E aí ela pede para ele, né, para que ele tenha calma, tudo a seu tempo. Então, essa psicografia, depois eu vou estar até lendo ou publicando tal, ela me mostrou exatamente o que ocorre naquelas questões, quando a gente faz o trabalho mediúnico de pronto-socorro, o que acontece por detrás. São histórias, né, que eles chegam muito perdidos, né, e sempre alguém próximo, alguém querido, alguém que conheça bem essa pessoa, vem ao encontro e elas levam essa pessoa para um outro lugar. Então, eu achei isso muito fantástico. Assim que eu li uma primeira vez, eu fiquei segunda vez, eu entendi direitinho. Então, é a descrição de um ente querido que manda uma carta para uma esposa, onde ele relata